brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Eu sou o João Pedro Nascimento. Estou aqui mais uma semana para apresentar outra edição do Paddock Sprint para vocês, nossa edição semanal e menor, compacta, do Paddock GP das segundas-feiras, para a gente debater tudo que há de mais quente no noticiário do esporte a motor. E a gente chega nessa terça-feira, já com novidade, já com confirmação de Rafael Câmara na Trident, na Fórmula 3 do ano que vem. O próprio Rafael Câmara, que fez já o teste no primeiro dia lá da pré-temporada, do período de testes, né, da Fórmula 3 em Jerez, na Espanha, e a gente também vai debater o resultado do brasileiro, terminou em 12º na tabela combinada de tempos. Também vamos falar sobre Max Verstappen, que segue travando uma batalha particular contra a FIA em relação ao uso dos palavrões desde o fim de semana do GP de Singapura. Batalha que não tem sido tão particular assim, porque muitos pilotos entraram já no meio, já saíram em defesa do Verstappen. Não só pilotos, né? O Hamilton fez isso, mas o Toto Wolff também defendeu o Verstappen. Claro, Christian Horner e Helmut Marko também. E o último a sair em defesa do tricampeão mundial da Fórmula 1 foi o brasileiro Felipe Massa, que também tem ali as suas tretas, os seus arranca-rabos com a FIA, principalmente depois de toda essa celeuma em torno do campeonato de 2008, o qual o Massa ainda briga na justiça para ser reconhecido como campeão daquela temporada. Ainda tem bastante coisa para a gente tratar. Esses são os assuntos principais, mas a gente tem bastante coisa para tratar aqui no Paddock Sprint de hoje. Vamos falar um pouco sobre Fórmula E. E, é claro, já que o nosso convidado, nosso comentarista de hoje é Pedro Luiz Cuenca, que eu já vou chamar logo à tela aqui também, por que não falar um pouco de moto, Cuenca, em determinado momento do nosso programa? Antes da gente abrir os nossos trabalhos, da gente começar a debater os nossos temas, vou te convidar para dar sua declaração inicial. Então, fique à vontade e seja bem-vindo mais uma vez. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos acompanhando, JP. Legal, a gente vai falar de moto, você que gosta tanto de acompanhar a MotoGP também, vamos falar bastante. Eu ainda estou meio bagunçado, já são 2 finais de semana na madrugada, esse agora eu vou conseguir descansar, aí depois são 3 seguidos de madrugada, então eu estou amando essa reta final de MotoGP, meu sono está todo bagunçado, minha alimentação está horrível, mas pelo menos o campeonato tá bom. Tem uma disputa melhor do que muito campeonato aí no automobilismo no momento. A MotoGP ajudando, né, a saúde dos funcionários do Grande Prêmio de uma maneira geral. Muito, muito, muito interessante, mas olhando, né, para o automobilismo no geral, no ano de 2024, que nos últimos anos, é bom que a gente tenha um campeonato de fato disputado em andamento, porque nem todas as categorias podem dizer o mesmo. Mas a gente vai começar agora a trazer à baila aqui as nossas pautas do programa de hoje. E, Cuenca, eu queria começar falando sobre o título do Rafael Câmara lá na Freca. Era o segundo ano, né, do Rafael Câmara
Fórmula Regional Europeia, né? O nome assim, real da categoria, tirando, obviamente, que inclui o nome da Alpine. Mas teve uma primeira temporada em que ele teve o Andrea Kimi Antonelli como real rival ali pelo título. O Antonelli levou a melhor, subiu direto para a Fórmula 2 e esperava-se que o Rafael Câmara realmente desse esse passo à frente, garantisse esse título sem sustos. Foi o que ele fez, dominou o campeonato, não teve nenhum momento sob ameaça a conquista dessa taça, e agora ele tem um contrato fechado com a Trident para a próxima temporada da Fórmula 3. E para quem não lembra, a Trident é a equipe que conquistou os 2 últimos títulos da Fórmula 3 em 2024 com o Leonardo Fornaroli, que estava fazendo sua segunda temporada. Inclusive, o Fornaroli registrou um feito histórico, né? Ele é o primeiro piloto a vencer Fórmula 1, Fórmula 2 ou Fórmula 3 sem conquistar uma vitória sequer. Isso nunca tinha acontecido na história. E no ano passado, em 2023, a Trident conduziu o brasileiro Gabriel Bortoleto ao título Bortoleto, que agora está brigando pela taça da Fórmula 2, que tem mais 2 rodadas aí pela frente. Então, parece que o Rafael Câmara, depois de dar sinais extremamente promissores desde o kart, e é legal a gente falar do Rafael Câmara, porque eu, por exemplo, acompanho a carreira do Rafael Câmara praticamente desde que ela começou. Né? Ali, eu cobri, inclusive, o Mundial de Kart ali de 2021, ele sofreu uma derrota... É difícil dizer que não foi merecido, né? Porque o Tuca Taponen estava lá e fez a parte dele. Mas um furo no pneu lamentável. O Rafa Câmara liderava a corrida, ia disputar com o Taponen até o final, certamente. E aí fez a transição aos monopostos, foi muito bem nas Fórmulas 4 da que participou, na italiana, na alemã. Sofreu com um problema de Covid, perdeu parte da temporada, mas sempre se manteve como um dos pilotos mais promissores do cenário brasileiro. E, afinal de contas, é um membro da Academia Ferrari também, que é uma academia que, quando quer tratar bem seus pilotos, sabe como fazê-lo. Então, o que dizer do título, da importância do título do Rafael Câmara na freca e essa subida para a Fórmula 3, antes, é claro, da gente se aprofundar no assunto? É um título importante porque você sai da freca e te coloca no Mundial. Tem sido mais ou menos o passo lógico dos pilotos que saem da freca, tentar a Fórmula 3, a não ser o Andrea Kimi Antonelli, que aí ele tinha todo aquele desespero da Mercedes, todo aquele apoio, e saltou direto para a Fórmula 2. Mas é uma categoria que tem essa preparação, mas como você bem disse, o Rafael chegou esse ano como favorito. Esse ano passado ele tinha o Andrea Kimi Antonelli, tinha ali o Matheus Stenshorn, também o Tim Tramitz, como pilotos que dificultaram muito esse aprendizado dele na freca. Esse ano foi um ano com muito menos adversários, com muito menos percalços. Então foi um ano muito mais de consolidação dessa evolução e já dar esse salto para a Fórmula 3, que é uma coisa importante, porque, como você bem citou, ele tem esse apoio da Ferrari, ainda que a gente não veja todos os pilotos da Ferrari saltando para uma Fórmula 2, para uma Fórmula 3, para uma Fórmula 1, perdão. A gente viu o Leclerc lá atrás, depois a gente foi ver só o Oliver Berman agora. A Ferrari tem muito esses gaps de pilotos, né? A gente já viu, por exemplo, o Robert Schwartzman não chegar na Fórmula 1 e acabar seguindo outros caminhos, indo parar, por exemplo, no Mundial de Endurance. A Ferrari tem muitas limitações nessa evolução dos seus pilotos, mas o Rafael tem sido bem cuidado pela Ferrari desde o início, ele tem sido lapidado desde jovem ali, tem sido essa esperança da Ferrari de ter novamente um piloto brigando por títulos nas bases e ocasionalmente chegar numa Fórmula 1, mas eu ainda acho que tem muita água para rolar aí. O Rafael tem muito tempo aí de carreira para ele ainda se desenvolver, com apoio de Ferrari, com apoio da Trident, como você bem disse. É uma equipe que conquistou os últimos 2 títulos, é a atual vice-campeã de equipes, mas nos pilotos levou 2 títulos. E tem, na Fórmula 3 especificamente, sido uma grande equipe para a formação dos seus pilotos. Além do Leonardo Fornaroli, na última temporada a gente viu o Sami Megetunif também ganhando corrida, fazendo boas provas. O Santiago Ramos também foi um piloto muito bem na Fórmula 3. Na Fórmula 2 eles ainda não se acertaram. Não é uma equipe que
com frequência briga ali por vitórias, apesar do Richard Verschoor, vez ou outra, fazer uma gracinha. Mas na Fórmula 3, de fato, a Trident é uma das principais equipes, ao lado ali da ART, ao lado da Prema. Então, pelo menos em boas mãos, o Rafael vai estar. É uma coisa importante para ele. Óbvio que na Fórmula 3, mais ou menos todos os carros são parecidos, mas tem uma equipe ou outra que consegue trabalhar melhor. E estar numa dessas equipes, como é a Trident, já é muito importante para ele, até porque o grid desse ano vai alternar muito piloto em segundo ano, em segunda temporada, né, em 2025, e muito estreante. E é legal a gente destacar também, fazendo até, antecipando algo que eu já planejo trazer aqui, né, para o nosso Paddock Sprint no futuro, que o Rafael Câmara não é o único brasileiro no grid da Freca. Então, só a gente vai manter o assunto do Rafael Câmara, mas eu sempre acho que é importante destacar isso. A Freca teve dois outros brasileiros, né, que fazem parte ali da tabela de classificação em 2024, que são o Álvaro Cho, que disputou a F4 Brasil, não conseguiu pontuar na Freca, pilota aí, ali sob, né, a alcunha, né, sobre a bandeira de rookie, né, de novato, fazendo as primeiras participações dele, e o Pedro Cleroux, que é o sétimo na tabela de classificação, tem 93 pontos, já tem alguns pódios na temporada, então, assim, também é um piloto de destaque, pelo menos nessa temporada inicial na Freca, também é o primeiro ano dele na categoria. Cuenca, algo que se tornou muito comum e que eu acho inacreditável de cobrar dos pilotos que querem chegar na Fórmula 1 é que... Como que eu posso explicar? A cobrança de você vencer a Fórmula 3, ela não existe pura e simplesmente para você vencer a Fórmula 3, e sim para você vencer no primeiro ano. Porque se tornou comum imaginar que só vai chegar na Fórmula 1 o piloto que vencer a Fórmula 3 no ano de novato, a Fórmula 2 no ano de novato, e aí sim ele vai se colocar no radar. Não tem nenhuma garantia ainda, mas vai se colocar no radar. Passou disso, já está muito difícil, e aí você precisa contar com uma ajudinha de uma academia aqui, uma academia ali, como a Alpine vai fazer com o Jack Durham, por exemplo, ou a própria Ferrari vai fazer com o Oliver Behrman, né, vai colocar o Oliver Behrman na Haas, mas aí são situações muito específicas. Você enxerga também essa necessidade de chegar na Fórmula 3 já como um postulante ao título, ou existe a possibilidade de tratar essa primeira temporada como algo de não tanta relevância assim e focar de vez em ser campeão no segundo? Tem que chegar para ser campeão mesmo? É que essa régua, o Oscar Piastri meio que bagunçou essa régua. Porque ele chega e ganha como novato na Fórmula 3, como novato na Fórmula 2, e depois vai para a Fórmula 1 e anda bem. Então ele, na minha opinião, foi quem desnivelou um pouco essa régua. Mas acho que o piloto tem que chegar na Fórmula 3 para se desenvolver. Ele não tem que chegar para ser campeão, para se colocar como campeão. Ele tem que chegar ali aos poucos e se desenvolvendo. E depois, num segundo ano, aí sim conseguir evoluir para brigar por um título, para ser capaz de brigar por vitórias e almejar uma promoção para a Fórmula 2. Eu tenho muito isso em mente porque, como eu cubro ali a moto, tem ali no Mundial de Moto Velocidade, Moto 3, Moto 2, e eu gosto muito de usar isso como parâmetro. Moto 3, ela tem que ser sempre um primeiro ano de aprendizado, um segundo ano para você evitar as quedas que você tinha como estreante e depois seguir a carreira. Moto 2, a mesma coisa. E o Diogo Moreira, por exemplo, tem feito isso muito bem no Mundial de Moto Velocidade, de ter um ano de aprendizado e depois no segundo conseguir brilhar e ser promovido. E eu acho que o Rafael tem que seguir esse estilo. Ele não tem que chegar já pressionado, já nessa pira de ter que brigar por título logo de cara. Porque são poucos os que fazem isso, são poucos os que conseguem isso. É uma coisa muito difícil. É um grid muito equilibrado, é um grid cheio, são 30 pilotos, muitas vezes em pistas apertadas. A classificação é sempre aquela bagunça, sempre aquele caos. Chega a ser até vergonhoso em muitos momentos. Então, chegar na Fórmula 3, você tem que ter toda uma junção de fatores. Não basta você ser bom, não basta você ter um carro bom, uma boa equipe de mecânicos, um bom acerto. Você também tem que ter a sorte contando ali com você. Você pode andar muito bem
e de repente, numa classificação, você fica preso atrás de um cara lento e você larga no meio do pelotão. Então, são todos esses fatores que eu acho que tem que ser levados em conta. Então, o Rafael vai ter que ter calma, vai ter que aprender, vai ter que entender o carro, e para isso esses testes agora em Jerez vão ser importantes, porque Jerez é uma pista pequena, apertada, então já vai ser um bom primeiro teste, né? 30 carros dentro de uma pista pequena, de uma pista apertada, de uma pista que não permite ultrapassagens. Você ter ali 30 carros já vai dar uma noção do que você vai enfrentar ao longo da temporada. Então esses testes vão ser bem importantes para o Rafael, e acho que ele tem que ter em mente que o primeiro ano é de aprendizado. Não adianta queimar essas etapas para saltar o mais rápido possível, para se fazer aparecer no radar da Fórmula 1, sendo que muitas vezes você acaba perdendo pontos importantes do seu desenvolvimento como piloto. Óbvio, você ficar ali, digamos assim, empoeirando numa mesma categoria como a Fórmula 3, acaba não sendo positivo para você subir para uma Fórmula 2 ou para uma Fórmula 1, como foi o caso do Caio Collet. Caio Collet acabou perdendo o bonde ali na Fórmula 3, chegou como um grande nome, ele ao lado do Vitor Martins, só que o francês subiu e o Collet ficou. Isso faz parte, tanto que ele foi buscar a sequência da carreira dele nos Estados Unidos e agora está saindo muito bem, já tem contrato renovado para 2025 na Indy Next. Então, correu até na Fórmula E, né, esse ano. Correu na Fórmula E esse ano também com a Nissan. Então tem que entender onde ele vai estar. Como eu falei, vai ser um grid com novatos, mas vai ter muita gente com segundo ano ali buscando essa afirmação. E é nisso que o Rafael tem que se aproveitar. Os novatos vão estar aprendendo que nem ele, os que estão no segundo ano vão estar pressionados, então ele tem que saber aproveitar esse momento em que vai ter um grid bem dividido de pessoas desesperadas e aproveitar o máximo de oportunidades, como o Gabriel fez, o Bortoleto fez. O Bortoleto, quando chega na Fórmula 3, ele entra ali, consegue logo de cara bons resultados, e depois ele vai aprendendo, depois ele vai tomando as pancadas normais do aprendizado na Fórmula 3. E aí ele consegue administrar a briga pelo título até ser campeão na Itália. Então acho que o Rafael tem que ir mais ou menos nessa tocada. Ô Cuenca, mas pensando em chegar na Fórmula 1, e aí você pode responder, claro, da melhor maneira que você quiser, mas para você, né, é claro que pensando no aprendizado do piloto, as coisas precisam ser feitas ali de uma maneira mais calma, né, sem ser queimar etapas e tudo mais. Mas pensando pura e simplesmente em chegar na Fórmula 1, em conseguir uma vaga na Fórmula 1, é vital que ele seja campeão na primeira temporada? Ou dá para chegar, dá para sonhar com uma vaga no futuro mesmo? Enfim, para chegar na Fórmula 1 precisa ser campeão. Então, será que dá para ser campeão no segundo ano e ainda assim seguir sonhando com isso? Ou tem que ser em 2025? Dá para ser campeão no segundo ano e ainda sonhar com Fórmula 1. O importante é você ser o mais completo possível. E aí acho que você realmente precisa ter todo esse aprendizado, como eu citei. Dá para ser campeão no segundo ano e ainda ser visível para a Fórmula 1. Óbvio que as equipes elas buscam o talento que mais salta aos olhos, como foi um Piastri, como tem sido um Bortoleto nos últimos anos. Então, você tem que ter esse destaque. Óbvio que as equipes buscam esse destaque, e aí as redes sociais e a imprensa também gosta de valorizar aqueles que são mais precisos, que são mais rápidos em entender o caminho para a vitória. Mas eu acho que você tem que se criar como piloto, ser o mais completo possível. Então, dá para ser ainda um piloto bem visível, dá para ser ainda um piloto bem atraente para a Fórmula 1, apesar de levar no segundo ano e não no ano de estreia. Até porque esse negócio de ano de estreia muitas vezes não conta muito para muito piloto, né? Então, a gente vai ter também uma mudança nos carros da Fórmula 3, então tem toda essa questão que também pode afetar o desenvolvimento dos pilotos. Então, eu ia chegar justamente nesse ponto agora. Ainda que os resultados sejam muito importantes,
E a gente vê isso, inclusive, nesses últimos pilotos que chegaram, de fato, na Fórmula 1, não em 2024, né? Porque Colapinto, Berman, o próprio Antonelli são exceções nesse sentido, e é sobre isso que eu vou falar. Mas, olhando um pouquinho mais para trás, com o George Russell, com o Oscar Piastri, com o Charles Leclerc. Então, a gente vê a importância, né, desses resultados, de você ser campeão no primeiro ano, nessa chegada à Fórmula 1. Só que, algumas coisas mudaram de lá para cá. Atualmente, as equipes, elas me parecem, e eu digo me parecem por uma questão mais humilde, porque é isso. As equipes estão levando muito mais em consideração o que esses pilotos estão fazendo nos testes privados do que propriamente nas categorias de base. O Oliver Berman não faz uma boa temporada e está na Fórmula 1. Por que ele está na Fórmula 1 para 2025? Porque ele recebeu uma chance, caiu no colo dele lá na Arábia Saudita com a apendicite do Sainz e ele performou, colocou o carro no top 10, pontuou, garantiu o contrato com a Haas. E aí foi lá substituir o Kevin Magnussen no Azerbaijão e de novo comprovou que tem condições de estar na Fórmula 1, inclusive deixando o Hülkenberg para trás, o Hülkenberg que fez uma das piores últimas voltas que eu já vi em toda a minha vida. Então, isso tem sido uma coisa muito falada e muito importante, porque o Colapinto também... O Colapinto fazia uma temporada melhor que a do Berman, mas não era um cara que teve desempenho para se colocar no radar, né? E aí a Williams colocou o Colapinto no carro e ficou todo mundo maravilhado com o que ele fez. Inclusive, né, o álbum vai dando os primeiros sinais daquele álbum que a gente conhece, porque esse álbum líder de equipe, maduro e consistente, enfim, cada um com a sua opinião, mas enquanto você está ali do lado de Logan Sargent, né, enfim, dessa galera mais complicada, é muito fácil você ser o líder, você ser calmo, tranquilo, né? Então, agora a gente tem talvez o verdadeiro álbum, mas enfim. Então, o álbum já está sentindo ali, já reclamou do Colapinto no rádio ali em Singapura. O álbum fez uma largada horrível, o Colapinto aproveitou a oportunidade. O fato esses resultados na base, eles são muito importantes para você chegar na Fórmula 1, mas eles não são o mais importante, porque não é isso que as equipes estão levando em consideração. O Toto Wolff falou publicamente que para ele faz muito mais sentido considerar os testes do André Kimi Antonelli no carro de 2 anos atrás do que ele está fazendo de fato na Fórmula 2 esse ano. Então, isso é uma fala do Toto Wolff, não é minha. Então, o que eu quero aí agora, trazendo de volta o Rafael Câmara para a conversa. Ainda que esses resultados sejam importantes, crescer nessa escada que leva à Fórmula 1, ela vale mais a pena para você ser colocado num carro de Fórmula 1. Então, quando você chega na Fórmula 2, a equipe lá da qual você faz parte da academia tem um planejamento lá para você. Então, o Gabriel Bortoleto testou ali o carro da McLaren, e o Rafael Câmara futuramente pode vir a testar o carro da Ferrari, caso chegue na Fórmula 2 também nessas condições. Então, nesse momento, para mim, vale mais a pena você pensar numa subida de categoria para ter a oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1 do que propriamente para ganhar o título. Queria saber o que você pensa disso. Sim, eu concordo. E tem um exemplo aqui que eu vou aproveitar, que foi a temporada 2020 da Fórmula 2, que subiram 2 pilotos, subiram 3 pilotos, na verdade. Subiu o campeão, Mick Schumacher, subiu o vice, Yuki Tsunoda, e subiu um promissor russo chamado Nikita Mazepin. Esses 3 subiram e nenhum deles tinha qualquer tipo de experiência com carro de Fórmula 1 por conta da pandemia. Eles só tiveram que correr na Fórmula 2. Quando eles chegaram na Fórmula 1, eles pularam direto. Eles não tiveram um teste privado, eles não tiveram um simulador, eles não tiveram nada. E você teve também um outro promissor ali, que era o Schwartzman, que não conseguiu sequer testar. Sequer fez um treino livre ou outro ali com a Haas. Não teve uma oportunidade, de fato, de acelerar por horas num carro, justamente por conta da pandemia. E nenhum deles performou bem. O Schumacher já foi embora, mas o Mazepin sempre foi ruim. O Latifi, nossa, teve o Latifi também. O Latifi, sem comentários, era horroroso. O Tsunoda ainda se segurou bem, ele ainda conseguiu ali num momento mais ou menos da AlphaTauri ser mais ou menos boa. A AlphaTauri hoje RB,
e também por conta do apoio da Honda, conseguiu se manter ali no grid da Fórmula 1, mas nenhum deles nunca foi brilhante, nenhum deles nunca foi excedeu as expectativas, justamente porque eles não tinham a experiência no carro. Fazia um treino livre ali, outro acolá. Quem pegava, às vezes, o carro da Williams para andar era o Nissany, que Deus o livre, era horroroso, um dos piores pilotos que eu já vi na minha vida. Então, como é que você vai aproveitar um piloto assim? Você não tem como. Botar num treino livre aqui, depois botar na penúltima etapa do campeonato, quando já não tem mais nada para fazer, é muito difícil. Você tem que aproveitar esses testes. Então, é bom que você esteja numa academia, é bom que você esteja com alguém que te dê um suporte para você ir testando. A gente teve esse caso com o Drogovic também, que estava ali na Aston Martin, mas ele fecha com a Aston Martin já depois do título. Então, ele já está um pouco atrasado, já está um pouco defasado nesse sentido. Ele pega o carro de Fórmula 1 já muito em cima da hora. Então, acho que, de fato, você ter a oportunidade de acelerar um carro em algum momento, e aí pode ser até esses testes de fim de temporada que a Fórmula 1 faz só com novatos, é muito importante. Se o Rafael Câmara conseguir bons resultados e for subindo aos poucos, ele pode ter essa oportunidade, e eu acho que se ele tiver, ele tem que agarrar muito bem, porque é a chance dele impressionar de fato os caras da Fórmula 1. Porque são carros diferentes, motores diferentes, estilos de pilotagens. Da Fórmula 3 para a Fórmula 2 para a Fórmula 1, você vai mudando, você vai se aperfeiçoando, você vai atacando a curva de um jeito, você freia de outro. Então, você chegar no carro de Fórmula 1 e ainda assim conseguir andar bem é muito importante. Então, de fato, ele tem que ter essa em mente que essa oportunidade pode pintar, e ali é que ele tem que tirar a nota 10 dele. Cuenca, eu vou seguir nesse assunto de academia, porque eu concordo com o que você disse, e eu queria puxar aqui alguns dados só para a gente pensar um pouquinho sobre o futuro. Como a gente tem dito, né, no programa de hoje, a Fórmula 1, eu até falei isso na edição passada também do Paddock Sprint, a gente sempre reclamou bastante, pelo menos até alguns anos atrás, de que a Fórmula 1 tinha muita dificuldade de dar chance aos novatos, né? Era sempre optar por pilotos veteranos, era sempre querer alguém que já conhecia o carro. Enfim, na época da pandemia, a gente viveu muito isso também, porque o piloto tinha Covid, aí se chamava... na dúvida, chama o Hülkenberg, era basicamente isso. Na dúvida, chama o Hülkenberg foi assim que ele conseguiu voltar para a categoria, inclusive. Então, essa sempre foi a prioridade, experiência. Só que isso tem mudado. Em 2024 isso tem mudado, e eu acho que muito por conta da surpresa que a Fórmula 1 tem com o fato de que pilotos que não parecem ter tanto talento assim na Fórmula 3, na Fórmula 2, eles dão conta do recado quando entram num carro de Fórmula 1. E isso tem mudado muito o pensamento das equipes, só que não são todas as academias que conseguem encontrar um espaço para os seus pilotos na Fórmula 1. Então, 5 delas conseguiram. 5. A Alpine com o Jack Durham, a Williams com o Colapinto, a Mercedes com o Antonelli, a Ferrari com o Berman e a Red Bull com o Lawson. São 5. E a gente ainda tem aí, por exemplo, o Drogovic na Aston Martin, a gente tem o Bortoleto na McLaren, a gente tem o Pourchaire na Sauber, por exemplo. Então, o Zane Maloney está na Sauber também. Tem o Maloney, só que agora o Maloney... Acabou a Fórmula 1 para o Maloney, né? Sim, sim. A não ser que ele seja o gênio da Fórmula E, enfim, acho que não vai acontecer. O próprio Maloney sabe disso. Então, a gente tem essas academias aí, né? Sempre desenvolvendo esses pilotos e tentando colocá-los na Fórmula 1, mas não são todas que conseguem. Muito se fala sobre a dificuldade da McLaren de encontrar um espaço para o Gabriel Bortoleto, porque ela tem Norris e Piastri, é uma dupla a longuíssimo prazo. O Drogovic fechou com a Aston Martin numa equipe que também não tem espaço. E tem uma coisa que essas duas equipes têm em comum. Elas são clientes. Elas não conseguem ter a influência de ir lá e colocar um cara numa outra equipe, como a Mercedes fez com o Russell na Williams, ou como a Ferrari vai fazer com o Berman na Haas. Ou como a Williams, por exemplo, está tentando fazer com o Colapinto na Sauber. E, enfim, se vai conseguir ou não, a gente ainda vai ver. Então, aí que é nisso que ronda a minha pergunta para você, Cuenca. Ser parte da Academia Ferrari é vantajoso em relação às outras academias? Porque eu não estou comparando com a Mercedes, por exemplo.
né? Eu estou falando da McLaren, que não tem um segundo carro para botar seus pilotos. Eu estou falando da Aston Martin, que também não tem. A própria Sauber, mas aí a gente está falando, claro, de uma academia menor, né? Não estou falando de uma academia McLaren. Então, fazer parte da academia de uma equipe, primeiro, do tamanho da Ferrari, e segundo, com o posto de fornecedora do grid, em que você tem a parceria com a Haas e consegue colocar um piloto ali, né, talvez consiga ter uma influência. Na Sauber não dá, porque a Sauber já vai ser Audi 2026, enfim, mas até pensando exclusivamente na própria Haas, que estendeu, né, a parceria com a Ferrari, é mais vantajoso estar na academia Ferrari, dá vantagem ao Rafa Câmara em relação aos outros? Sim, eu acredito que sim. Não só pela Ferrari ter mais opções, como você bem citou, tem a própria equipe, tem a Haas, que é a parceira, mas por ter peso. A Ferrari ali ela tem um poder de influência muito maior, tem muito mais poder de barganha, ela consegue negociar melhor, ela consegue colocar dinheiro, o que é uma coisa que no grid da Fórmula 1 é importante. Tipo, eu te dou esse piloto, tô aqui para você aceitar esse piloto. Você tem muito mais espaço para se desenvolver, porque se você não tiver uma Ferrari, você tem uma Haas. Se você não tiver uma dessas no grid, a Ferrari não é uma coisa pequena, ela consegue te realocar em algum outro setor, em alguma outra função, em alguma outra categoria. Se você olhar hoje, por exemplo, a Ferrari no EC é só ex-piloto de academia, Ferrari quase. Você tem Schwartzman, Fuoco, Giovinazzi. Estou tentando lembrar o resto, mas tudo bem, você entendeu. Então, dá para você colocar muito, se espalhar com a Ferrari do que com a Aston Martin. Óbvio que hoje a Aston Martin, por exemplo, está tentando entrar no EC, vai entrar no EC no futuro próximo, já acertou isso. Então, tem ali uma oportunidade pintando para um Drogovic, por exemplo. Mas ainda você ter uma montadora por trás, uma Ferrari, uma Red Bull, uma Mercedes, que possui ramificações no grid da Fórmula 1 e até de uma Fórmula 2, porque a gente sabe da ligação muito estreita, por exemplo, da Ferrari com a Prema. Então, você tem muito mais chances, você tem muito mais formas de ir entrando. E aí, vale lembrar, a força da Ferrari com a Prema indo para a Indy, você tem muito mais essas formas de ir explorando as oportunidades do grid. Então, acho muito melhor você estar numa Ferrari do que estar em alguma outra academia que talvez não te dê o mesmo leque, não te dê o mesmo poder de barganha e não te dê a mesma influência diante de outras equipes do grid. Você está numa Ferrari, você está numa Red Bull hoje, numa Mercedes, te dá muito mais essa sensação de estabilidade em relação a outras academias para jovens pilotos. O Cuenca citou a Prema, o Rafael Câmara tem um longuíssimo relacionamento com a Prema, né? Esse foi o primeiro ano esse vai ser, né? 2025 vai ser o primeiro ano dele na categoria, né, nessa escada de base da Fórmula 1 fora da Prema. Vai pilotar na Trident, mas ele comandou a Prema na Freca, né? Não só na Freca, mas também na primeira temporada que ele fez na Freca, lá na Fórmula 4 alemã, lá na Fórmula 4 italiana, enfim. A única exceção ficou ali por aquela Fórmula regional do Oriente Médio, né? São outras equipes e aí ele disputou ali pela Mumbai Falcon, se não me engano. Cuenca, temos palpites sobre quem poderia ameaçar o título de Rafael Câmara na Fórmula 3? Tudo aqui é absolutamente especulativo, porque não temos um grid da Fórmula 3 ainda. Então, tá. Mas assim, né? Queria destacar apenas que o senhor é um calhorda, tá? Por me colocar nessa situação. Vou me lembrar nos próximos paddocks disso aí. Mas... se prepare aí, porque aí vai ter quadro surgindo aqui no paddock que você não vai nem ver de onde veio. Vai ter que responder as coisas assim em 5 segundos. Então, é um bom aquecimento. Eu tenho meus contatos aqui que vou me entregar. Alô, Pedro Prado. Então, olha, ainda não tenho o grid fechado, mas olhando o que foi esse primeiro dia de teste, esses testes da Fórmula 3 em Jerez,
eu acho que dá para colocar alguns nomes ali em destaque. Tem ali... É difícil, é um grid bem... Assim, pelo menos na parte do teste é um grid bem mais ou menos, tá? Mas eu vou colocar o Tim Tramnitz, tá? Que vai para o segundo ano dele na Fórmula 3. Bom piloto, fez algumas boas corridas já em 2024. Coloco ali o Mariboia, também é um piloto que já fez algumas boas corridas, tem ali um apoio forte no grid, tem todo um lobby para ter de novo um espanhol, um apoiado ali por Fernando Alonso subindo. E o Martinez Stenshorn, não é porque ele liderou esse primeiro dia de teste, mas é um piloto já que eu via muito bem na época da Freca, eu já gostava muito dele. Achei que ele ali naquela classe do André Kimi Antonelli, ele era o mais talentoso, mas ele se atrapalhou muito, cometeu muitos erros nesse primeiro ano de Fórmula 3, apesar de ter vencido na Austrália. Ele chegou a ter ali seus brilhos, mas se atrapalhou muito, acabou ficando muito enrolado, enfim, de pelotão, e foi muito afobado em alguns momentos. Mas acho um bom nome. E tem de quem está subindo também, além do Rafael, você tem ali o Hugo Chuco, perdoe se eu falei errado, não é minha especialidade, que está subindo com a Prema, é um piloto já bem badalado, com apoio de academia, então prestar atenção nele também. E já que é para colocar aqui, acho que todo piloto tem que ter em mente que se briga pelo título, o seu companheiro é seu maior adversário. Então eu colocaria ali pro Rafael ficar muito atento com o Nonstred, que é um piloto também que está entrando no grid e que tem tudo para ser bem, bem chatinho nas disputas ali, pelo menos na disputa interna da Trident. Bom, trazendo os meus pequenos centavos aqui nessa discussão, eu ia destacar justamente o Stromstead. Acho que é um piloto bastante importante, né, nessa temporada do Rafael Câmara, dele vencer mesmo, de ser... você citou o Hugo Chuco, é um cara que a badalação em torno dele, eu acho que deu uma atrapalhada nesses últimos anos, e eu encaro 2025 como ano decisivo para o Hugo Chuco. Se sonha com Fórmula 1, tem que ser em 2025, porque realmente... o Stan Shorn, que o Cuenca citou, é um cara que vale muito a pena a gente ficar de olho. Inclusive foi recrutado recentemente para o programa de desenvolvimento da McLaren. O programa da McLaren que está, né, disparado, né? Stan Shorn, Alex Dunn, Brandon Badoer, o Guchuco mesmo. O próprio Guchuco, né? Inclusive o Badoer ali uma espécie de rival, né, interno para o Guchuco. E hoje teve até o anúncio da Ella Lloyd, né, a galesa de 19 anos, que a gente vai falar dela rapidinho daqui a pouco. E para a gente fechar aqui, eu como o cara que de vez em quando comanda ali também aquelas... Você sabe como funciona, né, Cueca? Aqueles nossos registros das categorias, como é que a gente pode dizer? Menores. Então, tem uma galera aqui que... De acesso. Tem uns nomes aqui que são nomes conhecidos, né? Então, o próprio Taponen, né, que venceu o Rafael Câmara no Mundial de Kart e perdeu agora na Freca, mas é legal também de destacar alguns nomes que se destacaram em anos anteriores, né? Então, o Teofilo Nael, que disputou a Freca, mas é um cara que se credenciou a estar ali por ser campeão da Fórmula 4 espanhola. O Fred Slater, que também, né, esteve disputando a Fórmula 3 e enfim, foi dessa forma que ganhou uma posição de destaque. O Lewis Sharp, que é o campeão da Fórmula 3 britânica, entre outros nomes que estão ali nesse grid. Vale a pena a gente ficar de olho. Fred Slater para mim é nome de quem do sexto colocado no surf nas Olimpíadas agora de Paris. não é nome de piloto para mim. Tem uma galera realmente. O pessoal está usando bastante nos nomes. E, Cueca, para a gente fechar aqui, vamos fechar o nosso tópico Rafael Câmara. Até porque já está se encaminhando para o final do programa. Então, durante algum tempo da minha vida, eu acreditei que... E esse tempo é recente, tá? Não faz muito tempo, não. Que o Rafael Câmara seria o próximo brasileiro na Fórmula 1. Né? Eu até comentei isso.
no Grande Prêmio. Eu acho que isso é coisa de 2021, 2022. Convenhamos, nesse momento o Gabriel Bortoleto parece muito mais próximo. Só que naquela altura do campeonato, o Bortoleto não era o Bortoleto de 2024. Então, assim, né, nós não estamos aqui para ser, né, ufanistas. A gente vê as coisas como elas são. O Bortoleto de hoje, para mim, merece muito uma vaga na Fórmula 1. Mas é um piloto que deu uma guinada impressionante desde o ano passado. É assim que eu enxergo a situação. Então, antes disso acontecer, eu imaginei que o Rafael Câmara fosse o grande favorito a chegar, né? Porque é um cara muito credenciado nas categorias de base, um cara que é consideradíssimo pela Ferrari, não é só um agregado ali no programa de desenvolvimento. Então, só que o Bortoleto mudou um pouco esse pensamento, né? O Rafael Câmara deu uma engasgada na freca no ano passado, apesar de ter engatado de novo esse ano. Então, agora eu queria ouvir de você, já que está também aqui no título do nosso programa, e o futuro do Brasil, Cuenca, no automobilismo. Será que Rafael Câmara é o próximo nome? Ou será que a gente pode sonhar no futuro em ter o grid com Bortoleto e Rafael Câmara nele? Acho que dá para a gente sonhar com um grid de Bortoleto e Rafael Câmara. Sonhar é de graça. Eu te entendo porque estou aqui no Grande Prêmio já há um tempo e eu acompanhei toda essa carreira do Rafa Câmara já desde 2019 ali eu tenho acompanhado e tudo mais. Então, sempre vi, de fato, com esse piloto que pudesse chegar na Fórmula 1. Outros apareceram até bem, mas acho que nenhum conseguiu ter essa consistência de bons resultados, de estar numa academia, de conseguir se manter. Então, acho que é importante a gente olhar bem para o Rafael e considerar que, de fato, ele pode chegar na Fórmula 1 no futuro e estar com o Bortoleto. A gente passou por muitos pilotos que nos entregaram muita coisa e acabaram não chegando lá. Outros que criaram muita expectativa e não entregaram tudo. E outros que chegaram realmente de surpresa, como o Bortoleto, que até 2022, ali, até ele conseguiu os primeiros bons resultados na freca, ninguém estava dando muita bola, ninguém estava dando muita moral, e depois ele deslanchou na categoria. Então, acho que é muito difícil a gente ter essa previsão de vai estar, onde vai estar, quando vai estar, mas acho que, de fato, ele tem um bom futuro, tem uma boa chance de estar ali no grid da Fórmula 1 em algum momento. Se for ao lado do Bortoleto, melhor ainda, né? A gente está saindo de 0 pilotos na Fórmula 1 brasileiros para 2, seria maravilhoso. Ter 1 já é ótimo, 2 seria maravilhoso. É isso. Bom, passando adiante, para a gente falar um pouquinho aqui de Fórmula 1, a gente teve uma polêmica muito interessante no GP de Singapura. Essas polêmicas da Fórmula 1, Cuenca, não costumam me pegar muito, não, eu admito para você. Só que dessa vez ela me ganhou, porque a FIA puniu o Verstappen e condenou um tricampeão mundial de Fórmula 1 a fazer serviços comunitários, né? Que vai ser ali assistir uma palestra, né? Uma coisinha assim. Porque ele falou, e eu preciso dizer aqui, porque, né, eu preciso trazer a informação completa para quem está assistindo o programa, abre aspas, este carro está fodido, fecha aspas. Isso foi suficiente para tomar uma punição que desencadeou uma coletiva monossilábica do Verstappen em protesto. Né? Ele chega do lado de fora do espaço organizado pela FIA e aí decide convocar os jornalistas para responder. Enfim, ele declarou guerra contra a FIA, ciente de que, primeiro, a FIA está errada e, segundo, que ele é o Verstappen. Então, assim, todo mundo saiu em defesa dele. Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell, que inclusive é o presidente lá, né, da GPDA, né, da Associação de Pilotos. Isso para ficar só nos rivais, para não citar Christian Horner, Helmut Marko, que são defesas óbvias, né? E recentemente Felipe Massa, que também não é lá muito chegado na FIA, deu também a sua parcela de contribuição e defendeu o Verstappen, dizendo que não deveriam ter feito isso com ele. Abre aspas, você não pode dizer algo que ultrapasse o limite. Se encontrasse alguém no futebol que tivesse um microfone, o que você acha que ele diria? Tudo tem um limite, mas o que aconteceu com a FIA e o que fizeram com o Max não foi legal. E você pode ver que todos os pilotos estão completamente contra isso. Foi o que disse o Felipe Massa. Então eu queria trazer, porque esse assunto ainda não foi debatido, por incrível que pareça, no Paddock Sprint.
Queria trazer um pouquinho para cá essa discussão e perguntar, e querer saber a sua opinião nessa reta final de programa. O que você acha sobre a polêmica do palavrão, o que Max Verstappen deveria fazer? Olha, eu mantenho a minha opinião. Eu fiz um vídeo curto sobre esse assunto há alguns dias. Eu mantenho a minha opinião. Cara, você não vai conseguir impedir que um piloto a 300 por hora seja educado, seja polido, que ele consiga pensar nas melhores palavras para dizer, que ele seja legal. Pô, sei lá, a equipe dele estragou o pit stop. Óbvio que o cara vai estar pé da vida, óbvio que ele vai falar os palavrões que ele quiser e assim, você tem um rádio colado na boca do piloto ali no capacete, você vai ouvir de tudo em vários momentos. Então, com uma transmissão aberta, impedir que o piloto fale isso, eu acho terrível e acho que a decisão da FIA de se intrometer deixa tudo na Fórmula 1 muito mais artificial e robótico. Você ter ali um código de conduta, óbvio, a gente não quer ninguém extrapolando limites, partindo para ofensas pessoais. Acho que ali tem uma linha. Você partir para uma ofensa pessoal, você cometer um crime de ódio, ali são coisas que devem ser controladas, e a gente sabe que na Fórmula 1 a gente já viu isso, inclusive com ex-campeões brasileiros cometendo aí algumas declarações, soltando algumas declarações lamentáveis, mas a gente tem que entender que o piloto é um ser humano, e que esse ser humano ele vai ficar feliz, triste, revoltado, chateado, ele vai oscilar durante uma corrida, da alegria para a tristeza, da tristeza para a raiva, e que isso vai sair num microfone, vai sair numa transmissão, vai acabar vazando em algum momento, vai sair numa resposta talvez meio atravessada numa entrevista coletiva, mas são coisas normais, são coisas da vida. Você fala palavrão no trabalho, você fala palavrão no trânsito, sei lá, pensando sozinho, às vezes em casa, você solta um palavrão, você fala, pô, como é que eu esqueci aquilo? Sabe? Uma coisa assim, é da vida, é normal, é natural. Eu entendo você gostar dessa polêmica, porque tal qual a minha pessoa, a gente gosta de falar palavrão, vez ou outra, se exalta um pouco, mas eu acho que pode se defender se quiser, mas eu acho que é importante também os pilotos partirem em defesa do Verstappen, e ele também ter essa atitude, tal qual o Hamilton anos atrás ali com a questão do racismo. É importante que os grandes pilotos, que os grandes líderes da Fórmula 1 se posicionem, tomem a dianteira em muitos pontos e que saibam levantar as bandeiras deles. E acho que essa do Verstappen pode parecer uma coisa boba, pelo direito de falar palavrão, não é isso, é pelo direito do piloto se expressar, dele não ser censurado, dele não virar um robô nas mãos da FIA e desses dirigentes que querem muitas vezes estragar mais do que melhorar o esporte. Eu concordo 100%. Acho que eu até preciso controlar as minhas palavras para dar a minha opinião completa sobre esse assunto. Olha lá. Então, eu preciso. Eu não sou um cara de falar palavrão, mas eu me exalto. A gente, né? Isso acontece de verdade. Mas, cara, imagina. É porque assim, eu me irrito, eu gosto muito de jogar, né? Fórmula 1 e tal, eu só jogo isso. E eu me irrito quando alguma coisa acontece, né? Quando a equipe erra numa parada minha, como você disse, quando um louco vem e me bate. Então, assim, se eu me revolto ali, né, no simulador, num volantinho que está ali em um ambiente controlado, cara, a 300 por hora. E o que mais me chama a atenção em toda essa discussão, que eu acho que é pouquíssimo citado. Gente, os palavrões chegam na transmissão censurados e bipados. Sim. Quando foi que alguém achou que o palavrão sairia na televisão? Não sai. Você só vê os asteriscos, você vê o bip, né? Não tem palavrão. Para quem está assistindo, sabe que ele falou algum palavrão, né? Mas não tem palavrão. E o Verstappen não estava xingando ninguém, sabe? Ele não estava, né? Não é em 2021, né? Que o cara devia chamar o Hamilton de tudo quanto é nome. Ele chamava o Hamilton e o Hamilton chamava ele, né? Porque era um embate bélico ali. Então, cara, é uma polêmica inacreditável e eu acho que, assim,
ela deveria ter surgido em 2023, porque a gente não tinha nada para falar. Em 2024 tem um campeonato, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, são coisas de Mohamed Ben Sulayem e eu acho que já chegou a hora da gente parar de se surpreender. Pessoal, pode falar. Só uma coisinha, só para fechar. Você falou que vem bipado na transmissão. Pô, não tem coisa mais legal do que tentar adivinhar qual que é o palavrão que o cara falou. Né? Eu concordo bem com isso. É, inclusive, o único passatempo que a gente tem em algumas dessas corridas, porque nem todas elas. Eu não posso ficar reclamando da Fórmula 1 em 2024, não. Mas a gente tem ali, né, uma corrida ou outra que é complicado. Pessoal, fim de semana não tem Fórmula 1, mas tem IMSA. Tem IMSA na tela do Grande Prêmio, você assiste ao vivo e com imagens. Vou agradecer ao Cuenca pelos comentários no programa de hoje, ao Pedro Prado que esteve na produção com a gente, e eu volto na semana que vem. Grande abraço e até mais. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.